suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos falar um pouquinho de um momento interessante no ministério de Jesus, logo ali no começo do seu ministério, alguns dias após ele aparecer em cena, pregando, curando, expulsando demônios, trabalhando na vida do povo, e uma vida agitada. Às vezes a gente pensa que só a nossa vida é corrida, né? A gente pensa que a vida de Jesus era fácil demais. Não, a vida de Jesus também era corrida, assim como as nossas vidas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que Jesus ele quer nos trazer a mensagem nesta manhã, para nos acalmarmos. O Senhor quer nos levar agora para uma outra fase da nossa vida, uma fase onde nós possamos nos acalmar, com fé, sabendo de que Ele está cuidando de tudo. Marcos 4, a partir do versículo 35, eu vou ler até o 39, diz assim: naquela tarde, Jesus lhes disse aos discípulos, né? Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como ele estava. Outros barcos o seguiam. Então levantou-se um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada, tranquilo, sossegado. Olha que bênção isso. Os discípulos então o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou é uma pergunta, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos. Pai, nesta manhã nós possamos refletir, ouvir, aprender e guardar essa palavra ao nosso coração e aprendermos a descansarmos no Senhor. Pai, fala conosco, pois precisamos te ouvir. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vivemos então em dias bem agitados, né? Muita agitação. Ou só a minha vida que é agitada, a vida de todo mundo está tranquila. Pelo silêncio está todo mundo tranquilo. Até a cara da Ana está dizendo isso, que ela está tranquila lá na ETEC, sossegada. Essa semana, lá no GC, eu acho que GC lá no Tabuão, alguém fez um seguinte pedido de oração que eu achei muito interessante. Mais ou menos assim: eu gostaria de pedir ao Senhor mais tempo para poder organizar o meu tempo. Foi assim que você pediu? Foi isso, né? Eu preciso de tempo para organizar o meu tempo. A gente vê que 24 horas não está dando, não está sendo muito pouco. Nós precisamos que o Senhor aumente os nossos dias para 48 horas. Mas aí nós vamos ver que se um dia for de 48 horas, nós vamos arrumar tanta coisa para fazer que em pouco tempo nós estaremos pedindo mais tempo para poder organizar o nosso tempo. E o Senhor está nos chamando nesta manhã para mostrar que a gente precisa também dar um tempinho nesta agitação. A gente sabe que o trabalho, a agitação, a tecnologia, o celular, tudo nos deixa acelerado. A busca por mais recursos, a busca por mais coisas, por bens, né, tem tomado o nosso tempo e muitas vezes nós não pensamos muito para se esforçar demais para conseguirmos outras coisas. Mas às vezes a gente deixa de aproveitar o tempo que Deus nos dá. Muitas vezes nós deixamos de aproveitar o tempo ao lado de Jesus, porque nós estamos substituindo por coisas, o tempo, o relacionamento do Senhor com coisas. Se vocês notarem, tem dia que a gente trabalha, corre, faz, e chega no final do dia, a gente tem aquela sensação de que o dia não rendeu, não é isso? De que o dia não produziu, que nós não produzimos nada.
Isso é tão estranho, isso é tão ruim. Mas, por outro lado, eu já vivi experiências, e eu acredito que muitos aqui, de quando nós colocamos as nossas prioridades no lugar certo, as coisas funcionam, as coisas rendem, as coisas andam. Algumas vezes eu já consegui acordar cedo, gente. Tem dia que eu consigo acordar por volta de 6 horas da manhã. Eu sei que para alguns, 6 horas da manhã já é quase horário de almoço, eu sei disso. Mas eu já consegui, por exemplo, acordar às 6 horas da manhã e ter um tempo de devocional assim espetacular, fantástico. E este simples ato, esse simples gesto de dedicar ali uma horinha de tempo ao Senhor, fez o meu dia render. Fez o dia ser um dia muito frutífero, ao ponto de chegar lá no final do dia, eu ficar assim, uau, quanta coisa eu fiz hoje, o dia rendeu e ainda estou com tempo. E aí, claro, aí a gente inventa mais coisa para fazer e aí vai dormir cansado, não é isso? Mas olha que coisa interessante. Quando nós colocamos o Senhor no lugar certo na nossa vida e aproveitamos bem esse tempo, as coisas funcionam, as coisas rendem. Outra coisa que faz a gente funcionar direitinho é sermos organizados. Muitas vezes somos bagunçados por não sermos organizados, mas precisamos aprender, e a mensagem nesta manhã é aprendermos a descansar no Senhor e aproveitarmos o tempo que temos com Ele ao nosso lado. A gente precisa entender isso. E nós não temos mais a desculpa de dizermos que estamos ou que somos cansados, que a vida é corrida, porque nós vamos ver alguns pontos aqui que a vida de Jesus também era bastante corrida. Se nós vermos o comecinho do livro de Marcos, Marcos é o evangelho mais curto, que ele é bem sucinto na narrativa da vida de Jesus, mas nós vamos ver que Jesus ele entra em cena, de repente ele já é batizado, de repente João Batista já fala dele, de repente ele já está curando na sinagoga, de repente ele já está sendo perseguido em uma sinagoga, de repente ele já está escolhendo discípulos, de repente ele já está causando lá em Jerusalém. Isso em apenas 3 anos de ministério, porque ele passa uma vida toda se preparando para o seu ministério. E nos 3 anos do seu ministério, eu ainda não achei nos evangelhos nenhum momento em que fala, e Jesus tirou férias. Eu ainda não achei este momento. Mas eu achei o momento onde Jesus dormiu. A gente acha o momento onde Jesus chorou, nós vamos ver lá em João 11, né, quando ele recebe a notícia de Lázaro. Mas eu achei um momento onde Jesus dorme. Olha que coisa interessante. Esse texto aqui, Jesus ele está lá no barco, dormindo, sossegado, zen, como se nada tivesse acontecido. Então ele está ali depois de um dia muito difícil. Aí ele pega um barco, nós vamos ver no capítulo 3, quando a multidão está querendo ouvi-lo, a multidão está querendo tocar em Jesus, se atrapalhando tudo ali, e Jesus pede aos pescadores ali, provavelmente aos seus discípulos, Pedro, André, Tiago e João, que eles providenciassem um barco para ele. E Jesus sobe no barco e começa ali a pregar, a ensinar a multidão que estava ali, aquela cerca de 100, 200 pessoas ali ouvindo Jesus. E ao final do expediente, ao final do dia, naquela tardezinha, Jesus olha então para os seus discípulos e diz, passemos para o outro lado. Vamos lá para o outro lado. Então, nós vamos ver que Jesus está chamando agora aqueles discípulos, assim como está falando conosco nesta manhã, que Jesus quer nos levar agora a um outro lado da margem. Vamos sair um pouquinho aqui da nossa zona de trabalho ou da nossa zona de conforto e vamos agora para um outro nível. Jesus quer nos levar agora a um nível maior de relacionamento. Jesus quer nos levar agora a um nível maior e melhor nas nossas vidas. Observe, eles estavam ali trabalhando, né? Porque eles estão ali
pregando. Jesus está ali pregando, mas os discípulos estão ali organizando tudo. Eles estão ouvindo tudo que está acontecendo, mas eles estão atentos a tudo que acontece. Nós estamos aqui nesta manhã, nós vivemos uma vida onde nós ouvimos de Jesus, onde nós lemos Jesus, onde nós oramos a Jesus, falamos com Jesus, temos um relacionamento com Jesus, mas nesta manhã o Senhor quer nos levar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado, e Ele quer nos ensinar algumas lições particulares, assim como foi para os seus discípulos. Ele conta diversas histórias, diversas parábolas para a multidão, mas agora ele quer ter um tempo a sós com os seus discípulos, por isso ele chama. Vamos para o outro lado. E é interessante que dessa vez não é Jesus que conduz os seus discípulos para o outro lado. Jesus pede, passemos. Jesus pede para ser levado para o outro lado. Isso quer dizer que Jesus, então, ele confiou nos seus discípulos. Jesus confia na nossa igreja. Jesus confia em você. Jesus, ele confia que você levará a palavra de Jesus para o outro lado. Jesus confia que ele vai chegar lá no outro lado. Olha que coisa interessante. Jesus confia que você vai levá-lo para os seus amigos na escola, para os seus amigos na família, para os seus amigos no colégio, para os seus amigos no seu residencial, no seu bairro, no seu trabalho ou na faculdade. Jesus confia que você vai levá-lo até os confins da terra. Observe que neste passeio, neste tempo de uma margem a outra, muitas coisas vão acontecendo, mas Jesus, ele nos convida para aproveitarmos esse tempo de uma margem a outra, para desfrutar da sua presença. Até porque Jesus está numa margem pregando. Ele passa um tempo com os discípulos de uma margem a outra, e lá na outra ponta, nós vamos ver em Marcos 5, que já há um endemoniado lá esperando por Jesus. O endemoniado gadareno, não é? Então Jesus já tem trabalho esperando por ele lá. Jesus era um homem com uma agenda um pouco lotada assim como a sua. Mas Jesus convida os discípulos para ter um tempo com ele. Mas uma coisa é importante a gente saber. Do outro lado da margem, tem sempre alguém precisando de Jesus. E Jesus conta com você para levar Jesus até o outro lado. Jesus quer tempo com os seus discípulos. Jesus quer tempo com você. Entre uma margem e outra, nós vamos ver um passeio que aparentemente estava tranquilo. O mar estava, olha, uma coisa gostosa, agradável. Eles estavam ali desfrutando, mas o que fazer então nesse tempo até chegarem lá do outro lado da margem? O que eles poderiam fazer por aqueles instantes, talvez 1, 2 horas de remo? Contemplar Jesus é uma grande ideia. Aquele tempo entre aquele passeio, entre uma travessia, eles estavam com Jesus do lado. Eles poderiam, sei lá, encher Jesus de perguntas. Eles poderiam simplesmente beijar Jesus, abraçar Jesus. Sei lá, Senhor, me ensina a fazer uma pesca diferente, uma pesca sobrenatural. Conta uma historinha diferente, alguma coisa que nós ainda não ouvimos. Nos surpreenda. Mas ao que parece, eles perderam a oportunidade de contemplar Jesus. E o que é contemplar? Se não admirar, se não estar junto, se não abraçar, se não curtir o momento com grande intensidade. Mas parece que eles já estavam acostumados tanto com Jesus, que talvez nem deram muita atenção para isso. Muitas vezes nós estamos assim, nós estamos nas igrejas, nós estamos no GCs, nós estamos no culto de oração, mas às vezes a gente já está no automático. E a gente esquece de contemplar Jesus, de saborear a presença de Jesus. A maioria de nós aqui toma café. A maioria de nós aqui come arroz e feijão todo dia, não é isso? E às vezes a gente já come no automático, não é isso? A gente toma o café ali no automático. Eu sou tão acelerado que tomo o café ali no automático, às vezes eu nem saboreio. Às vezes se eu tomar cevada, eu vou perceber que está diferente. Caso contrário, eu não desfruto.
Às vezes a gente está tão no automático que a gente não para perceber. Olha, né, aquele café do Raul com leve toque de laranja, leve toque de gotas de não sei o quê. Aquelas coisas, a gente não desfruta o café. A gente não desfruta o arroz e feijão. A pessoa cozinhou, faz um temperinho diferente, mas você está tão a milhão no automático que você nem percebe o que aconteceu. Talvez os discípulos estavam assim também, tão acelerados, que eles deixaram de contemplar que Jesus estava ali com eles. Talvez eles estavam tratando Jesus como algo normal, como muitas vezes nós tratamos. Mas nós precisamos aprender e entender que contemplar Jesus é descobrir o novo de novo o tempo todo. Porque Jesus é novidade de vida nas nossas vidas. Contemplarmos Jesus hoje, com certeza, foi melhor do que o que aprendemos ontem. E amanhã vai complementar o que estamos aprendendo hoje. E na terça-feira também, e assim vai. Nós precisamos entender que sempre, cada vez mais, nós precisamos contemplar e receber mais do Senhor, porque nós precisamos descobrir o novo de Deus todos os dias nas nossas vidas. Eles perderam talvez a oportunidade de contemplar Jesus, mas nós podemos contemplar a presença do Senhor entre nós nesta manhã. Outra coisa, eles poderiam também aproveitar esse tempo, além de contemplar Jesus, eles poderiam se divertir com Jesus. Eu sou de uma geração onde crente não podia se divertir, porque tudo era pecado. Ir no cinema era pecado, assistir o Coringão é pecado, que mais? Namorar é pecado, ir na festa de aniversário de não sei quem é pecado, tudo é pecado. Que chato ser crente, eu não quero isso para mim não. Mas Jesus é alegria, é divertido ser filho de Deus, é divertido andar com Jesus. Eu posso sim ir no cinema, eu posso ir a um estádio de futebol, eu posso ir a uma festa, eu posso estudar, eu posso ser normal, porque eu sou filho de Deus e eu tenho liberdade em Cristo Jesus para, através dele, por ele, na minha vida, testemunhar esta liberdade e esta alegria que eu tenho em servi-lo. A gente precisa entender isso, que Jesus Cristo é a alegria das nossas vidas e nós somos libertos nele. Quantas gargalhadas eles puderam ter a oportunidade de ter ali com Jesus. De verdade, eu acredito que Jesus era bom de conversa. Eu acredito que Jesus era bom de tirar boas gargalhadas do seu povo. Eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus era um cara muito legal, carismático, bonzinho, bacana. Eu imagino que eles perderam essas oportunidades de olhar. O texto diz que, enquanto eles estavam naquele barco, outros barcos o seguiam. Imagina olhar para o outro barco e dizer, né? Ó, Jesus está aqui, não está aí, lá, sabe? Poder brincar, poder se divertir, rir. Gente, é tão divertido ser crente. Ontem as nossas meninas foram pintar sacolinha, como é que chama aquilo? Ecobag, lá no Parque Vila Lobos. Eu fico imaginando como foi divertido. Sei lá, 20 meninas, um monte de tinta, um monte de pincel, um monte de gente. E naquela diversão, um ambiente agradabilíssimo, gostoso, onde uma brincou com a outra, onde um bagunçou com o outro, mas ali o ambiente estava impregnado de Jesus. Elas saíram edificadas, em comunhão, umas com as outras, felizes. As nossas jovens, os nossos adolescentes juntos, algumas amigas que trouxeram, e ali desfrutaram da alegria de poder contemplar as coisas do Senhor. Porque quando eu olho para o Filho de Deus, eu contemplo Deus na sua vida. Eu posso enxergar Deus quando um irmão aqui é abençoado, quando nós vemos um milagre acontecendo, quando nós vemos coisas sobrenaturais que só Jesus pode fazer no nosso meio. Nós precisamos olhar, crer, nos alegrarmos e contemplarmos aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Contemple Jesus, irmãos. Divirta-se com Jesus. Enquanto nós levamos Jesus para outra ponta, nós precisamos aproveitar o tempo com Ele e nos divertirmos com Ele.
O povo de Deus é um povo feliz. O povo de Deus é um povo alegre. Não é a alegria deste mundo, mas é a alegria que o Senhor derrama sobre nós. O versículo 36 diz que Jesus foi do jeito que estava. Né? Jesus, ele queria tanto esse tempo com os seus discípulos. Jesus quer tanto um tempo com você, que ele não fica medindo esforços para isso. Jesus, do jeito que estava, ele não desceu para a praia para se arrumar, ele não foi lá pentear o cabelo, ele não foi pegar mochila, ele não foi avisar, não. Do jeito que estavam, ele foi. Olha que coisa interessante, que quando nós vemos Jesus, lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus começa a chamar os discípulos, ele chama primeiro André e Pedro. E o texto diz que eles estavam ali arrumando a rede de pesca, eles eram pescadores, e Jesus chama André e Pedro e diz assim: vem e sigam-me, que eu lhes farei pescadores de homens. E o texto diz que imediatamente eles largaram tudo e o seguiram. Aí Jesus continua andando e olha para o lado e encontra Tiago e João, e faz o mesmo convite: venham e sigam-me. E o texto mais uma vez diz essa palavra: imediatamente. Eles largaram tudo e o seguiram. Olha como a importância do desprendimento para olhar e seguir a Jesus. Lá em Lucas 9:57, um homem diz para Jesus assim, e é interessante que essa história aparece assim, num contexto assim, aparece do nada. Um homem diz a Jesus: Senhor, eu te seguirei aonde quer que fores. E aí Jesus responde para ele: é interessante. As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Então o homem disse: mas Senhor, então me permita primeiro que eu vá sepultar meu pai. Primeiro deixa eu cuidar então da minha vida, e aí depois eu volto. Porque Jesus disse: olha, eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde repousar, nem sempre eu vou ter o que comer, né? Porque eu vou estar andando assim, se eu chegar na casa de alguém e não tiver um arroz e feijão lá, nem isso eu vou ter. Agora, se Jesus fala: não, vem comigo. Você, olha, eu moro numa mansão ali no Alphaville, tem 2 piscinas, uma fria, uma aquecida, nós vamos ter diversos tipos de refeições, um alto salário, muitas bênçãos, muitas coisas para acontecer. Eu não tenho dúvida de que aquele homem haveria de deixar tudo para seguir Jesus. Mas quando Jesus começa a colocar: eu não tenho nem onde descansar, aquele homem já começa a olhar: opa, Senhor, então deixa eu ir ali cuidar de algumas coisas que eu deixei pendentes, mas eu volto. Aí o texto continua, né? Jesus diz para ele: deixa os seus mortos sepultarem os seus mortos. Vai você e anuncie o reino de Deus. E aí vem outro homem entra em cena e faz a mesma colocação: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, quando nós estamos nesse momento de levar Jesus à outra ponta, de desfrutarmos dessa travessia com Jesus, de desfrutarmos dessa aventura com Jesus, nós precisamos nos concentrar nele, aproveitar o tempo que temos com ele, vivermos uma vida para ele. Jesus está sempre pronto para você, então você precisa estar sempre pronto para ele. Não dá para nós sabermos o que temos que fazer e sempre colocarmos outras coisas em primeiro plano. Senhor, eu até vou fazer missões, mas não vai dar neste momento para eu estar indo para o Afeganistão. Mas, se o Senhor me enviar lá para a Disney, eu tenho certeza que o Mickey precisa ouvir falar de Jesus. Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Não é essa oração que nós fazemos? Senhor, tem lá o Pateta, a Frozen, como é a Elsa. A Elsa precisa ouvir falar de Jesus, me manda para lá. Né? Então a gente precisa estar disposto a olhar para Cristo e cumprir o chamado e se entregar e viver para Ele sem olhar para trás.
sem olhar para trás. Vamos em frente. A vida do cristão é uma vida para frente. Quem anda para trás, eu não sei o nome do bicho, mas eu sei que quem anda de lado é caranguejo. E o crente, ele anda para frente. Nós andamos para frente, porque é lá na frente que nós vamos encontrar Jesus. É lá na frente que nós vamos levar Jesus. E é lá na frente que nós vamos seremos levados ao céu por Jesus. Olha que coisa interessante. O versículo 37 diz que estava tudo muito bem, tudo muito calmo. Calmo até demais. Mas aí a gente começa a ver que o relógio começou a apertar. A agitação da vida começou a apertar. O agora já não é mais. Aquilo que está acontecendo agora, neste exato segundo depois, já não é mais a mesma coisa. O tempo passa muito rápido, por isso nós precisamos aproveitarmos bem as oportunidades. Aqueles discípulos estavam com Jesus no barco, mas esqueceram de Jesus, perderam a oportunidade de saber mais, de estar mais perto de Jesus. Muitas vezes nós estamos com Jesus, mas também nós perdemos tempo. A maior reclamação do pai de primeira viagem, ou de um pai de um bebê recém-nascido, eu estou olhando aqui o Léo, tem a Lu aqui também. Sabe qual é a maior reclamação? E eu tive 3, então eu também reclamei muito disso. Estou vendo lá a Adriana também, o Anderson, com o Telzinho, não é? Carol, tantos outros aqui. É que o tempo passa rápido demais, o bebê cresce. Sabiam? O bebê cresce. A Liz e o Pedro estão ali na barriguinha, mas daqui a pouco já estão andando aqui. Aí daqui a pouco já estão andando lá. E daqui a pouco a Tainã e o César, o Henrique e a Carol já não estão mais dando conta. A coisa acontece muito rápido. A maior reclamação dos pais é essa: o tempo passa muito rápido. Os filhos crescem demais. Por isso Jesus está nos dizendo nesta manhã: aproveitem bem o tempo. Curtam os seus filhos, curtam a gestação, curtam a infância, curtam tudo. Porque daqui a pouco você não vai aguentar mais pegar no colo. Daqui a pouco você vai ser só comunicado. Pai, estou saindo. Pai, estou indo ali. Pai, você já perdeu o controle, não tem mais jeito. E aí, com Jesus é a mesma coisa. Aproveite o tempo que você tem com Jesus. Aproveite o tempo que nós temos com Jesus. Nós temos muitas coisas na vida para ser feito. Temos que trabalhar, temos que estudar, tem que cuidar de casa, tem que cuidar, pagar conta, tem tantas coisas para fazer, mas nós também estamos com Jesus ao nosso lado. Não vamos deixar que estas coisas nos desfoquem de aproveitarmos Jesus. Vamos aproveitar Jesus do nosso lado. Olha que coisa interessante. Os discípulos estavam ali naquele barco, passeando, e Jesus, talvez eles entraram Jesus estava ali, de repente eles foram para o Instagram. Deixaram Jesus ali e estão lá olhando o aplicativo da Igreja Abraço, legal e tal. E Jesus acaba, poxa, já que esse pessoal está preocupado com outra coisa, eu vou dormir. Jesus lembra que Jesus também estava cansado, mas Jesus sempre está disposto a dar do seu tempo para os seus discípulos. Agora, a recíproca nem sempre é verdadeira. Quando nós estamos cansados, nós tiramos as coisas do Senhor da lista. Geralmente é isso que nós fazemos para poder descansar. Eu não vou no culto hoje não porque eu estou cansado. Eu não vou no GC hoje porque eu estou cansado. Eu não vou para isso porque eu estou cansado. Mas, para uma outra situação, você consegue energia. Então, nós muitas vezes perdemos a oportunidade de estar com Jesus. Mas como a vida estava muito sossegada, aquele barco estava muito tranquilo, e os discípulos talvez não deram tanta atenção assim para a oportunidade que estavam tendo de estar com Jesus. Jesus dormiu. Jesus dormiu, tirou um sono tranquilo. Só que olha que coisa mais interessante. Nós vamos ver no versículo 37 que, de repente, esta paz acaba. De repente, o mar começa a ficar agitado, tempestades, trovões assustadores. Eles olham para o lado, aqueles barcos que estavam acompanhando, talvez estivessem afogando, tudo afundando. Eles olham para o barco entrando água e eles começam a gritar: Jesus! Jesus! Jesus, socorre-nos! Olha só. Muitas vezes no tempo de paz, no tempo de bonança, no tempo de tranquilidade, nós deixamos Jesus de lado dormindo. Mas na hora que o chicote estrala,
Na hora que a tempestade vem, é Jesus o primeiro nome a ser lembrado. Jesus, 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 socorre-nos. Não foi assim com o filho pródigo? Estando tudo bem, esqueceu de tudo, mas na hora que acabou tudo, vou voltar para a casa do meu pai e comer lá um restinho de repolho lá que os porcos comem. Porque eu sei que o porco lá é mais bem cuidado do que eu estou sendo cuidado aqui. Nós precisamos nos voltar para Jesus, irmãos, e entender que nós precisamos desfrutar Jesus na tempestade, mas também na bonança, na paz. Nós não podemos esquecer isso, que Jesus está conosco em todo o tempo. Jesus é o nosso socorro, nós vamos ver isso no versículo 39. Esse passeio de barco que estava uma coisa assim tão tranquila, se transforma numa grande e perigosa aventura. Essa é uma grande lição para nós. É uma grande lição para nós. Sabe por quê? Porque nós vamos ver um antagonismo muito grande, né? De um lado, o desespero dos discípulos e do outro lado, o sossego de Jesus. De um lado, a preocupação, eu vou morrer, socorro! E do outro lado, a confiança e a tranquilidade de Jesus. Jesus deve ter ouvido aquele resmungo, Jesus deve ter ouvido aquela agitação, aquela gritaria e, poxa, por que estão incomodando o meu descanso? Olha que confiança. E aí Jesus levanta, acho que Jesus levanta bravo, né? Poxa vida, vocês estão me atrapalhando de dormir. Eu acordaria bravo. E Jesus fala, poxa, vocês estão me atrapalhando o meu sono, o meu descanso. Ai, Senhor, o Senhor não está vendo o mar, está tudo agitado, eu vou morrer, eu vou me afogar, socorro. Jesus diz o quê? Jesus não aponta para os discípulos, mas Jesus disse para a tempestade, acalma-te, aquieta-te, e tudo se acalmou. Nós precisamos ter a confiança em Cristo de que Ele está conosco antes da tribulação, antes da tempestade, durante a tempestade e depois da tempestade. Nós precisamos aprender a confiar em todo o tempo, em qualquer circunstância em Jesus, porque Ele está sempre conosco. Ele não vai deixar a gente passar raiva. Jesus estava com seus discípulos e não os abandonou. Mas agora olha que interessante, Jesus diz a eles, se vocês tivessem fé, vocês teriam dito para tudo isso aí se acalmar, vocês não precisariam ter falado comigo. Nós precisamos aprender a ter fé. Nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos confiar de verdade em Jesus, ao ponto de, como a palavra de Deus diz, se precisarmos dizer a uma montanha, saia daí, vem para cá, ela vai nos obedecer, porque a nossa fé está no Senhor, o Deus que criou a montanha. E aí eles olharam, eles viram as coisas se acalmarem, tudo voltando ao normal, e aí vem a seguinte pergunta, quem é este? O que aconteceu? Quem é este homem que nós deixamos ele dormir em vez de aproveitar o tempo que estivemos com ele? Quem é este? Jesus estava se fazendo ser conhecido de todos. A multidão, lá em Marcos, no capítulo 1, 27, também pergunta, quando Jesus começa a curar, a multidão pergunta, quem é este homem que prega com tanta autoridade, que cura com tanta autoridade? Agora, no particular, Jesus se revela aos seus discípulos e eles questionam, quem é este que até o vento e os mares lhe obedecem? Quem é este que a natureza está sobre o seu domínio? Este homem é Jesus, o Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é aquele que morreu e deu a sua vida por nós. É nele que todas as coisas foram criadas. Foi por meio dele que todas as coisas vieram a existir. É nele que todas as coisas são subjugadas e nele elas existem. Este é o Filho de Deus, aquele que morreu numa cruz para derramar o seu sangue por mim e por você, para que tivéssemos acesso aos céus. Este é o nosso Deus. Este é Jesus. Nós precisamos aprender, irmãos, que para avançarmos para o outro lado, na direção que Jesus tem para nós, nós precisamos aprender e a deixar de lado coisas supérfluas para trás. Muitas vezes nós nos prendemos a tantas coisas efêmeras, supérfluas, coisas bobas,
e perdemos a oportunidade de termos um encontro, um relacionamento mais profundo com Jesus. Assim como Jesus estava no barco, irmãos, com aqueles discípulos, o Senhor está aqui entre nós nesta manhã. E nós não podemos perder a oportunidade de desfrutarmos da sua presença. Hoje, no momento de louvor aqui, Deus falou muito ao nosso coração. Deus falou muito na nossa igreja, com a nossa igreja. O Espírito Santo fluiu aqui neste lugar. E só não foi tocado pelo Espírito Santo nesta manhã quem deixou Jesus dormindo. Ou, no caso, quem dormiu aqui na hora do louvor. Porque o Espírito Santo trabalhou, o Espírito Santo atuou. E o Espírito Santo está atuando neste momento. Vamos nos despertar, igreja. Vamos entender o que é realmente prioritário nas nossas vidas. Otimize o tempo, pois o tempo passa rápido demais. Desfrute de Jesus. Enquanto os discípulos estavam em uma margem, indo para outra, provavelmente eles estavam em Cafarnaum, indo para Guedara. A gente pode fazer uma aplicação para a nossa vida. Nós nascemos numa margem do rio e estamos caminhando para outra margem. A outra margem é a margem que o Senhor nos espera lá. Mas nesse tempo, enquanto nós estamos atravessando esse mar, como está sendo a nossa vida? Nós estamos aproveitando o Senhor? Nós estamos desfrutando do Senhor? Nós estamos contemplando o Senhor? Nós estamos nos divertindo com o Senhor? Ou nós estamos fazendo tudo que nos interessa para depois, se der tempo, buscarmos e desfrutarmos do Senhor? Vamos desfrutar, vamos aprender a desfrutar o nosso tempo, desfrutar de Jesus, otimizando melhor o nosso tempo. Alguns barcos seguiam o barco de Jesus. Estes aí foram os primeiros a afundar. Por quê? Porque observe que o texto diz que estes barcos acompanhavam o barco onde Jesus estava. Isso nos faz lembrar que muitos, inclusive dentro das igrejas, muitos acompanham Jesus de perto. Muitos acompanham Jesus de perto. Querem as suas bênçãos, mas não querem compromisso com Jesus. Esses que apenas acompanham Jesus de perto, mas não o trazem para o seu barco, não o trazem para a sua vida, não o trazem para o seu coração, não buscam viver uma vida com Jesus, uma vida de relacionamento, uma vida de compromisso com Jesus. Esses apenas andam de perto, dizem conhecer Jesus, mas não o conhecem, não têm relacionamento. Esses são os primeiros que afundam. Por quê? Porque na primeira dificuldade se afastam do Senhor. Na primeira dificuldade desistem. Na primeira dificuldade pulam do barco. Talvez se eles tivessem esperado um pouquinho, quando Jesus acalmou o mar, quando Jesus acalmou o mar, quando Jesus acalmou a tempestade, aqueles barcos também seriam abençoados. Mas o texto depois não fala mais deles. Eu não estou dizendo, eu estou aqui conjecturando pela lógica, que esses barcos provavelmente afundaram. Mas nós vamos ver a tempestade, as ondas querendo arremessar o barco dos discípulos, é o reflexo da vida de muita gente. Comece a analisar. A vida de muita gente é uma tempestade, é um vendaval só. Parece que nunca calma, parece que nunca está sossegado, está sempre uma agitação. É problema atrás de problema, é dívida atrás de dívida, é coisa ruim atrás de coisa ruim. As coisas nunca melhoram, as coisas nunca vão estar sempre tudo agitado. O mundo nos agita. E Jesus está dizendo nesta manhã para a nossa tempestade, para a nossa agitação, aquieta-te. É hora de desfrutar do Senhor. Ah, mas eu estou doente, eu vivo doente. Eu saro de uma coisa, vem outra. Jesus está dizendo, aquieta-te, acalma-te. Senhor, eu estou com problema nisso, aí resolve isso, vem. Acalma-te. Jesus está nos dizendo nesta manhã. Jesus está dizendo para a turbulência que você está passando, eu vou resolver. Jesus está dizendo, se você está doente, eu vou te curar. Jesus está dizendo nesta manhã, se você está precisando de algo, eu vou resolver, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, acalme-te. A gente passa por muito desespero, mas muitas vezes nós esquecemos que Jesus está conosco. É só clamar,
é só chamar. Só que dessa vez Jesus não está no barco dormindo, não. Jesus não está lá esperando a gente gritar, Jesus está vendo. Só que Ele espera de nós uma movimentação nas nossas vidas. Ele espera que nós o busquemos. Ele espera que nós o clamamos. Porque haverão muitas coisas nas nossas vidas. Muitas agitações nas nossas vidas. Muitas questões nas nossas vidas. Que somente Ele irá responder. Que somente Ele irá responder. Há tempestades que somente Ele irá acalmar. O convite que nós temos de Jesus para atravessarmos para o outro lado é também um chamado para nos aproximarmos mais dele, aproveitando o tempo em sua companhia, aprendendo a descansar em sua paz e confiando nele para nos conduzir através de qualquer tempestade. Queridos, que nós possamos, como os discípulos, crescer na fé. Que nós possamos reconhecer a autoridade de Jesus em todas as áreas das nossas vidas. Que nós possamos confiar com integridade em Jesus Cristo, na certeza de que Ele está olhando para todas as nossas questões, na certeza de que qualquer tempestade, somente Ele poderá acalmar e Ele irá acalmar. Ele irá nos socorrer, porque só Jesus tem este poder de acalmar qualquer tempestade nas nossas vidas. Portanto, não importa o que você esteja passando, Jesus é a resposta. Não importa o que você está precisando, Jesus é a resposta. E eu quero orar com você. Jesus está nos levando, irmãos, para um outro nível. Jesus está nos levando para outra margem, para o outro lado. Basta a gente querer, basta a gente se posicionar, que nós seremos alcançados pela sua paz, que nós seremos tocados pela sua cura. Irmãos, não duvide disso, coloque-se em pé, vamos orar.